Seja bem-vindo a mais um estudo de caso aqui no canal da Comunidade Ambiental. E o de hoje é bem interessante, é sobre um trator e uma grade que estavam alugados e foram apreendidos pela SEMA sob o fundamento de que estavam sendo utilizados para a prática de infração ambiental. Na verdade, sobre uma área embargada. Bom, lá em 2022, a SEMA realizou uma fiscalização numa propriedade rural. Essa propriedade havia sido arrendada pelo locatário desse trator. Então vamos lá. Tínhamos o dono dessa área, ele arrendou para uma pessoa, essa pessoa alugou o trator e a grade. Estava preparando o solo para o plantio. Só que tinha um problema. Nessa área havia um embargo imposto lá em 2016 para o proprietário, não para o arrendatário, muito menos para o locador daqueles maquinários. Então, a SEMA fiscalizou, lavrou o auto de infração, porque viu que estava sendo preparado o solo, então para a SEMA havia um suposto descumprimento de embargo, e isso caracteriza uma infração ambiental, então lavrou o auto de infração e também o termo de apreensão do trator e da grade. O locatário desses equipamentos e arrendatário da propriedade rural procurou o locador, dono dos equipamentos, que então esse locador procurou a SEMA e disse: olha, os equipamentos são meus, está aqui o contrato de locação, devolva-me. E a SEMA disse não. Então o proprietário desses bens decidiu impetrar um mandado de segurança, decisão muito acertada nesse caso. E o que ele disse nesse mandado de segurança? Ele disse o seguinte para o juiz: Excelência, eu sou um terceiro de boa-fé, eu sou pessoa alheia à infração, eu não sabia que esse trator iria ser utilizado em uma área embargada. Esses maquinários, eles são utilizados para agricultura, não são bens exclusivamente utilizados para prática de infração ambiental, desmatamento, degradação ambiental. E também a SEMA, quando lavrou o auto de infração e o termo de apreensão do trator, mais especificamente o termo de apreensão, ela não comprovou que esses bens estavam sendo utilizados para a prática de infração ambiental. E a própria SEMA reconhece que eles estavam sendo utilizados para preparar o solo para a safra seguinte. Então, com todos esses argumentos na petição, o juiz recebeu a petição e determinou a intimação da autoridade coatora no mandado de segurança, nesse caso que foi a secretária da SEMA do Mato Grosso, para prestar informações. Por quê? No mandado de segurança, você impetra o mandado de segurança, o juiz, recebendo aquela petição, ele determina a intimação da autoridade coatora para prestar informações. Ao mesmo tempo, determina a intimação do Ministério Público para se manifestar se houver interesse. Essa manifestação da autoridade coatora para prestar esclarecimentos é como se fosse uma contestação no processo civil. Ela faz o papel disso. Basicamente, nesse caso específico, a SEMA veio e disse o seguinte: olha, ele não tem direito a reaver os bens porque são bens, enfim, já vou entrar nessa questão aqui. Mas voltando aqui ao mandado de segurança. Então, ele impetra, tem a prestação de esclarecimentos por parte da autoridade coatora, a manifestação do Ministério Público, então já vai para a sentença. É uma ação relativamente rápida e o juiz pode conceder a segurança ou denegar a segurança, ou negar a segurança. Se ele concede segurança, é porque ele diz, impetrante, você tem direito. Se ele nega a segurança, quer dizer que não tinha direito. Bom, tem uma questão bem importante aqui que eu vou falar ao final, então fica aí comigo. Mas e, Cláudio, nesses esclarecimentos, o que a SEMA disse? Bom, a SEMA disse o seguinte, que a Lei 9.805, lá no artigo 25, ela não diferencia bens utilizados com exclusividade ou não para a prática de infrações ambientais. E também disse que o desconhecimento do proprietário acerca do uso indevido dos bens ou que a área era embargada não fazia diferença nenhuma, porque a lei prevê que se o maquinário estiver sendo utilizado para a prática de infração ambiental, vai ser lavrado o auto de infração e apreendido esses maquinários.
Então, a SEMA também, eu estou vendo aqui a manifestação da SEMA, os esclarecimentos, que ela tem esse caráter, esses esclarecimentos têm uma pegada de contestação, e aí a SEMA também veio e disse, princípio do poluidor pagador, é a responsabilidade civil, direta ou indireta do locador, e enfim. A SEMA disse que estavam sendo utilizados em área embargada e representavam uma ameaça à preservação ambiental, por isso a apreensão era correta e deveria ser mantida, denegando a segurança do mandado de segurança. E aí, então, o juiz, em posse já desses esclarecimentos, em posse da manifestação do Ministério Público, que também concordou ali com os argumentos da SEMA, mas o juiz disse o seguinte: olha, senhor impetrante, você tem razão. E por que que o juiz concedeu a segurança para o impetrante? Primeiro, o juiz reconheceu que o impetrante ele apresentou provas suficientes que era o proprietário do maquinário, então ele apresentou notas fiscais, apresentou documentos de locação, então quando ele recebia o valor do aluguel, ele emitia nota fiscal e também apresentou as notas fiscais da compra dos equipamentos, então ele comprovou a propriedade e também que ele era um locador de máquinas agrícolas. O juiz também reconheceu a ausência de contribuição direta para a infração. A sentença disse o seguinte, o juiz disse o seguinte: esses equipamentos não foram utilizados para o desmate e não possuíam destinação exclusiva para atividades ilícitas. Então, para o juiz, isso seria uma justificativa para a devolução dos bens. E o juiz também falou que era desproporcional e irrazoável manter a apreensão dos bens, porque era uma medida inadequada para aquela situação. E olha só que interessante. Como é importante o advogado prestar atenção na documentação que vai juntar no processo. O juiz falou o seguinte aqui, que o impetrante logrou êxito em demonstrar que adotou cautelas razoáveis ao formalizar o contrato de locação e incluir vedação expressa ao uso ilícito dos maquinários alugados. Então, e isso, aqui ainda segundo o juiz, estava previsto no contrato que o descumprimento dessa cláusula acarretaria na rescisão automática do contrato. Então, o locador ele teve o cuidado de elaborar um contrato, de emitir nota fiscal quando recebia o valor do aluguel, ele tinha a documentação guardada. Então, isso foi motivos para que o juiz acatasse o seu pedido de devolução de bens, porque realmente ele não tinha nada a ver com aquela infração ambiental que nem foi causada pelo arrendatário daquela terra e locatário dos equipamentos, dos maquinários. Mas sim era um embargo antigo que vinha lá do proprietário que havia arrendado, então, essa propriedade rural. Então, como a gente sempre fala aqui, esse tipo de ação mandado de segurança, ele precisa ter toda a documentação, você tem que comprovar, porque não dá para produzir provas no mandado de segurança. Então, tem que ter uma documentação, o impetrante ele tem que ter o direito líquido e certo demonstrado na petição inicial. E se tudo correr bem, é um processo que tramita bem rápido. No Mato Grosso, eu acho que leva menos de 5 meses entre a impetração e a sentença. Se bem que nesse caso aqui levou quase 1 ano e meio, tá? Então, demorou porque aí depende um pouco, às vezes era uma comarca um pouco pequena, aí o juiz trabalha sozinho, tem muito trabalho, acaba afunilando um pouco, então talvez demorou isso. Mas o juiz, muito bem fundamentado na sentença ali, fundamentou muito bem, ele falou, né, então, que a boa-fé estava comprovada. Isso é importante nos contratos. Quem aluga equipamento para o meio rural, escavadeira hidráulica, escavadeira, caminhão, outro tipo de equipamento, é importante ter esse contrato com uma cláusula expressa, vedando o seu uso para fins ilícitos e descumprimento de normas ambientais, sob pena de rescisão automática, como esse locador aqui tinha. Se ele não tivesse esse contrato, eu não tenho dúvidas que seria muito difícil conseguir reaver esses maquinários. Então,
Ele tinha essa documentação, ele conseguiu provar de uma maneira de plano que ele agiu de boa fé. Ele conseguiu provar que os bens não eram utilizados para uso direto na atividade ilícita, que a medida era desproporcional, ele tinha uma documentação então completa, ele trouxe precedentes nesse mandado de segurança de terceiros de boa-fé, demonstrando que, embora o STJ tenha, há uns 2 anos, revisto aquele entendimento de apreensão de bens utilizados na prática de infração ambiental, que está previsto lá no artigo 25 da Lei 9.605, que o STJ basicamente disse: não interessa se o bem é utilizado ou não com exclusividade para a prática de infração ambiental. Se foi utilizado, a lei determina a apreensão. De fato, é isso que está lá no artigo 25 da Lei 9.605, a Lei de Crimes Ambientais, que, embora seja de crimes ambientais, é utilizado para fundamentar esse tipo de auto de infração e a penalidade de apreensão. E também o proprietário ele disse o seguinte, né, ele comprovou que esses bens eles eram irrelevantes para a investigação da infração ambiental. Por quê? Porque são maquinários utilizados para o cultivo, o preparo de terra para a safra, para o plantio, e não maquinários utilizados para desmatar ou para praticar infrações ambientais. Tá certo? Então, com base em tudo isso, o proprietário conseguiu êxito e reaveu os seus maquinários. E aqui eu quero deixar algumas dicas para você, produtor rural, ou para você, colega advogado, que vai fazer um contrato de locação. Da mesma forma como nós vimos aqui nesse estudo de caso de hoje, é importante que nós tenhamos um contrato de locação detalhado. A gente vê muito isso na prática. Os locadores, os donos de equipamentos, eles próprios fazem seus contratos, vão na internet, buscam um modelo, só que esses modelos são muito genéricos e é necessário que um advogado especialista nesse tipo de matéria analise o contrato, redige o contrato de uma maneira técnica jurídica. Então, é importante ter um contrato detalhado. Essa cláusula é muito importante, a cláusula de que o locatário está proibido de utilizar os bens para a prática ilícita ou para descumprimento de normas ambientais. Essa cláusula é muito comum em vários tipos de contratos e nesses de locação é muito importante também. Uma outra questão aqui uma outra dica, uma sugestão para quem aluga equipamentos é fazer o monitoramento, fiscalizar quando a gente aluga um imóvel residencial, ou tanto nós como locadores ou como locatários, nós temos uma cláusula nesses contratos que o proprietário pode fiscalizar o imóvel a qualquer momento. A maior parte dos contratos tem uma cláusula ou em momentos específicos, mas tem esse tipo de cláusula. Do mesmo modo, o proprietário também pode verificar onde o equipamento dele está sendo utilizado. E até é interessante isso, porque o proprietário pode se certificar de que aquele equipamento está sendo utilizado de uma boa forma, não está sendo deteriorado, enfim. É bom até fazer essa fiscalização. Se chega lá e constata que está sendo utilizado para abrir um curso da água, é uma infração em APP. Então, embora o proprietário não possa ser autuado, ele vai ter o maquinário apreendido, embora ele possa reaver, ele vai ter uma dor de cabeça. Mas se ele chega lá e vê que o imóvel está sendo utilizado para fins ilícitos, ele pode notificar o locatário, reaver os seus bens, rescindir o contrato, enfim. Também orientar o locatário. Às vezes, o locatário ele não sabe que vai praticar uma infração ambiental. Esse caso do arrendatário, ele não sabia que a área estava embargada. Nem o proprietário da área sabia que a área estava embargada. Nem o proprietário. Então, pelo que consta nos autos aqui que nós tivemos acesso. Então, é importante orientar o locatário. Olha, verifica, a área que você está utilizando não tem nenhum embargo, não é uma área especialmente protegida, que vai causar um dano ambiental. Então, é importante o locador passar essas orientações para o locatário.
E o mais importante é ter toda a documentação registrada. Então, contrato de aluguel, notas fiscais, tanto de compra do equipamento, como a nota fiscal de locação. Então, o locatário paga o aluguel, emite nota fiscal para comprovar realmente que não era uma simulação, que era realmente uma locação. Era isso. O estudo de caso de hoje era isso. Tem uma dica bem importante do mandado de segurança, que é o seguinte. Esse caso aqui foi um caso onde a ordem foi concedida. Então, a segurança foi concedida para anular o ato administrativo da apreensão e determinar a devolução dos maquinários para o proprietário. Mas tem uma questão bem interessante. Quando nós temos um mandado de segurança que denega a segurança, analisando o mérito do mandado de segurança, e quando esse mandado de segurança denega a segurança por ausência de direito líquido e certo. A diferença desses dois institutos, desses dois tipos de denegação de ordem, é muito importante e eu te conto num próximo estudo de caso. Até lá!